Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje recebemos duas convidadas muito especiais. Primeiro apresento-vos a convidada Graziela Souza, que é designer de moda e doutorada em design, professora auxiliar na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e investigadora. Desenvolve trabalho nas áreas da educação para o empreendedorismo, sustentabilidade e inovação social. Recebemos também a nossa convidada Cristina Chaves, doutorada na área da Economia do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, elemento fundador do mestrado em Economia e Gestão do Ambiente da Faculdade de Economia do Porto. Cristina Chaves ensina e investiga nas áreas da economia do ambiente, sustentabilidade e economia circular. Ora, muito bem, com dois currículos com este peso, a conversa adivinha-se bastante interessante. Olá, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos começar por uma questão muito simples que eu acho que quando falamos de moda e de design de moda é essencial falar, que é ecodesign. Como é que de um momento para o outro começamos a tentar treinar os alunos, os futuros designers de moda, para olharem para as matérias-primas, sob este novo ponto de vista que para muitos implica limitações, para outros implica um campo infinito de possibilidades. Divirtam-se. Eu diria que não só o ecodesign não comporta apenas repensar o uso das matérias-primas, mas engloba também pensar sobre como desenhar aquilo que eu pretendo formular com um mínimo de impacto e, eventualmente, como evitar que as minhas peças sejam vetadas ao desperdício. Portanto, não estamos apenas a falar do sourcing e da escolha dos materiais que podem ser mais sustentáveis e ter menos impacto no ambiente, tanto a nível da sua produção como a nível do seu pós-vida, não é? Mas também ser, vou usar um clichê, ser criativo na maneira como podemos desenhar as soluções do futuro. Existem inúmeros projetos e soluções muito interessantes que usam desperdício que já existe, não é? Não estamos só a falar de dead stock, estamos a falar de peças que foram descartadas e que efetivamente são e têm que passar a ser vistas como alternativas legítimas e interessantes no campo do design de moda e também no campo da educação em design de moda. Eu acho que este é o meu take sobre o assunto e adorava ouvir a Cristina. Bom, a minha experiência de ensino é com outro tipo de público, que é da economia. E na parte de economia, embora eu não seja só dedicada a essa área, portanto eu leciono também para outros estudantes, por exemplo, de ciências, arquitetura também tem havido estudantes que fazem o mestrado e que são formados em arquitetura, mas eu dando a economia do ambiente e a sustentabilidade e obviamente também a economia circular, eu tento fazer uma abordagem que seja holística, uma abordagem que vá buscar uma série de áreas e as conjugue, porque eu acho que o futuro é assim. E a experiência que tenho é uma experiência bastante positiva, ou seja, as pessoas, os estudantes neste caso, interessam-se por saber algo que não tenha a ver diretamente com a sua área, estou-me a referir de novo à área de economia, mas sim que vá para além disso e que os ensine, que lhes traga valências que eles não têm geralmente quando fazem um curso que é mais restrito no sentido em que é mais orientado para as temáticas a que eles estão habituados. E portanto, eu acho que o que a Graziela disse é muito importante. Eu ia exatamente focar, não sendo eu da área, ia exatamente focar que o ecodesign agora é, de facto, aquilo que tem mais importância desta economia, porque começar a montante, logo, do processo produtivo, a pensar o que é que se poderá fazer para depois, no fim de vida, saber exatamente como é que se trata aquele produto, que aquele produto vai chegar ao fim de vida.
Isso conjugado com avanços tecnológicos que são imensos, acho que é essencial, ou seja, sem isso nós não conseguimos ultrapassar estas dificuldades que estamos a ter atualmente. E, portanto, eu neste momento dou imensa importância ao design em qualquer área. É algo que é muito importante para depois sabermos como é que valorizamos, eu nem diria resíduos ou desperdícios, mas aquele produto que sai das nossas mãos e que vai eventualmente para outras ou que vai constituir um produto novo posteriormente. Estou perfeitamente de acordo. Portanto, aqui não há qualquer polémica nem antagonismo. Fala-se muito também, e acho que é uma pergunta que vem na sequência das vossas respostas, de como é mais fácil as novas gerações pensarem um bocadinho melhor, porque também já nasceram com esta preocupação, não é? Já nasceram com as frases só existe um planeta, não existe planeta B, temos a nossa casa a arder, etc. Como é que se capacitam gerações que, por um lado, como qualquer pessoa, quer dizer, eu já não sou jovem e continuo a ser uma pessoa muito entusiasmada com o futuro e com ideias, mas como é que se motivam estas pessoas a utilizar esta forma de pensar e a fazê-la também contaminar diversas áreas? Porque se por um lado temos aqui a Graziela que nos pode falar deste campo da moda, que às vezes vai muito para um lado da fantasia, da beleza, onde claramente as preocupações ambientais não eram uma preocupação. E depois, falando aqui na economia, não é? Porque a economia também, um determinado tipo de exercício desta disciplina, não costuma ser muito amigo do ambiente. Portanto, enquanto docentes, vocês de certeza que têm montes de desafios que eu acho que interessam a todas as pessoas que nos ouvem. De facto, o meu público, como vos disse, é maioritariamente de economia, embora também lecione a outras áreas de estudo, mas foi interessante porque eu já leciono sustentabilidade, ambiente e, de certa forma, circularidade há mais de 20 anos. E nessa altura em que eu comecei a ensinar, curiosamente, o ambiente era muito negligenciado porque não era considerado uma prioridade, mas a camada jovem, já nessa altura, foi muito receptiva. E exatamente porque talvez já estavam num ciclo em que se previa que de facto haveria aqui a necessidade de atuar. Porque, sejamos francos, quando há alguma coisa, alguma crise económica, qualquer coisa que acontece, o parente pobre vai ser sempre o ambiente. E, portanto, para o ambiente passar para um plano que deveria passar, ainda há muito a fazer. Mas, sinceramente, o que eu acho, eu dou todos os anos aulas sobre esta matéria, acho que as camadas jovens estão sempre muito receptivas a isto. E cada vez mais, porque cada vez mais se percebem que há ali digamos assim, que são eles os principais prejudicados, porque são eles que têm o futuro à frente, não é? E não tanto as camadas com mais idade. Portanto, eu acho que é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, pelo menos do meu ponto de vista. Eu tenho 2 desafios, porque na faculdade trabalho com Gen Z, que está preocupada e diz-se praticar um consumo sustentável, no entanto, o consumo sustentável que eles praticam não deixa de ser consumo. Continuam a comprar em segunda mão, mas compram imenso. Não percebem que o papel deles e a responsabilidade deles no futuro é reinventar as lógicas anteriores. E, portanto, nós não podemos continuar a encher os nossos armários, seja de roupa em segunda mão, seja de roupa em primeira mão. Nós temos que perceber, como designers, como desenharmos roupa capaz de acompanhar as nossas vidas, não é? E, eventualmente, de encontrar soluções de longevidade para essas roupas que permitam que elas, não sei, se decomponham, se reinventem, tomem outras funções. Assumam outros tamanhos, por exemplo. Outros tamanhos, não é? Outras saídas, outras vias, não é? E eu acho que a Gen Z, entre redes sociais, vidas passadas no TikTok, vídeos curtos, pouco attention span,
faz muito estes claims e abraça muitas causas. No entanto, há uma percentagem mais reduzida que percebe aquilo que pode ser um designer na área da sustentabilidade e aquilo que pode ser o nosso papel na área da sustentabilidade, que passa por muitas outras coisas, não necessariamente consumir second hand, não é? Ou pôr a minha roupa a circular quando já não a quero, etc. Isso são as soluções ao alcance e as soluções óbvias. Mas, efetivamente, embora eu ache os meus estudantes muito preocupados e conscientes, eu sinto que eles não perceberam ainda a extensão do seu papel no futuro e o quão impactante ele pode ser na proposição de alternativas verdadeiramente diferenciadoras. Por outro lado, trabalho com uma Gen Alpha, portanto crianças dos 6 aos 10 anos, num projeto de inovação social em que trabalhamos noutra frente, que é a frente da literacia, que é mostrar-lhes de onde é que a roupa vem. É um bocadinho de onde é que veio o fiambre, não é? Mas posto para a roupa. E quando lhes mostramos as fibras naturais, quando lhes mostramos como é que se fazem as coisas, eles realmente começam a apreciar e a fazer perguntas depois de estar connosco sobre as coisas que trazem vestidas. Eles vão ver etiquetas, eles perguntam aos professores e aos pais se podem ir ver como é que se faz determinadas coisas, sei lá, como é que se faz a seda, como é que se faz a tosquia, ou seja, eles começam a gerar uma curiosidade sobre as fibras que compõem e os processos que compõem as peças de roupa que usam e começam a dar um valor diferente às peças que, se calhar, anteriormente eles não percebiam que têm um impacto e uma importância tão grande, não é? A quantidade de mãos que passam pelas minhas peças, a quantidade de países onde elas já estiveram e, portanto, aí a minha mensagem não é pessimista, porque se calhar com os meus estudantes de moda, eu digo-lhes mais, vocês têm este papel, nós estamos cheios de lixo têxtil, vocês têm o poder de mudar isto, mas com as crianças a mensagem não é trágica, a mensagem é de esperança, não é? A mensagem é, se tu tratares bem disto, e se deres isto, porque nós temos armários de trocas, nós temos workshops de reparação com técnicas diferentes que ensinamos, se tu reparares isto e ofereceres a uma pessoa que gostas muito, ou seja, é uma linguagem, por um lado de dar ferramentas e por outro lado de afetos, porque nós criamos uma relação de afeto com eles e eles com as peças de roupa. Eles perguntam quando é que as meninas dos tecidos vêm outra vez. Portanto, destas duas gerações eu acho, a ter uma oportunidade de ter um contacto com uma camada mais jovem faz-me perceber que há um reach, há uma possibilidade de plantar uma semente, um bocadinho como nós, que temos, eu tenho 40 anos, e que aprendemos a separar o lixo com a Lipor. Se nós mostrarmos a importância e o que é que se pode fazer, se calhar daqui a 20 anos, quando eles estiverem na universidade, vão eles para a economia, para a arquitetura, para bioengenharia, para o que eles quiserem, vão ser cidadãos conscientes sobre as peças de roupa. Mesmo que consigamos em 50 atingir 10, isso já é uma vitória. E quanto mais esse tipo de iniciativa se puder difundir, mais podemos capacitar estas pessoas para no futuro fazerem uma diferença que não é uma diferença profissionalizada, é uma diferença como cidadão. Portanto, posto tudo isto, que é assim um elencar de uma série de coisas que fazem parte da vida de um designer hoje em dia, é fácil ou difícil influenciar os tais 10 em 50 para este tipo de questões? A bioeconomia, a transição verde, a capacitação destas novas gerações, este espírito crítico, este olhar para dentro, porque mais do que outra coisa qualquer, às vezes, mais do que ensinar-te a fazer um bom molde, hoje em dia se calhar é preciso ensinar boas práticas e perceber como é que essas boas práticas podem integrar-se de uma forma harmoniosa na nossa prática artística e profissional, por forma a respeitarmos o ambiente consciente. E o Sim, outro, não é? e do eu simbólico, que isto é super complicado. Um designer que sonhe fazer roupa lindíssima, eu duvido que queira ser confrontado com a possibilidade de, uma vez divulgado o seu trabalho e
e tendo a oportunidade de crescer, não é? Tu não queres entrar em confronto com a possibilidade disso ser mau, não é? Queres ser um agente do bem, caramba. Exatamente. Tocas em uma série de questões que são muito importantes para nós. Eu acho que efetivamente nós temos muitos futuros designers que formamos, eu dou aulas no mestrado e na licenciatura, muito motivados para atuar responsavelmente. Independentemente das áreas que escolhem operar, eles são bastante críticos sobre o que se passa à volta deles. Nós temos usado estratégias em algumas das unidades curriculares que eu leciono e co-leciono, sobretudo com uma colega com quem temos uma cadeira optativa de empreendedorismo social, temos uma disciplina de design e ativismo e eu também leciono uma de fashion business. E em todas elas, ou seja, não é só para aqueles que escolheram a especialização de sustentabilidade ou aqueles que mostram uma sensibilidade, em todas elas todos os nossos estudantes são muito preocupados com a missão deles e com o impacto que o trabalho deles pode vir a ter. No entanto, para os motivar, nós temos percebido que é importante ir atrás das causas que lhes interessam e das causas que os movem. É mais uma espécie de encaminhar um tipo de pensamento que te leva depois a esta conclusão. Nós fazemos uma poll de notícias que te deixam zangado, mas mesmo notícias do mundo, de notícias de todo o lado, para perceber o que é que os deixa zangado, o que é que os faz querer atuar. Porque temos muitos estudantes com muitas questões relativamente às próprias vidas, ao quão difícil é manter um curso, conseguir encontrar um quarto. As coisas mais mundanas e mais tangíveis de uma vida de um estudante são tratadas em várias das nossas unidades curriculares que nada têm a ver com desenhar, não é? Não estamos a falar de desenhar vestuário, mas nós encontramos muitos pontos de diálogo com eles e muitos pontos sobre o que realmente está a preocupá-los naquele momento e perceber de que maneira é que pode haver pontes entre o que os preocupa e aquilo que vai ser a missão deles como designers. E isso tem resultado. É um ensino e uma aprendizagem centrada nas preocupações também dos estudantes. Em alguns dos nossos briefs nós temos feito isso e resulta porque realmente há um nível de interesse muito maior. Eles são capazes de ir muito mais longe à procura de soluções que outras pessoas trouxeram na nossa área, na área do design ou em outras áreas, e de perceber, ok, então eu posso ter um papel nisto, não é? Eu posso chegar aqui. Eu diria que há aqui um lado de não só de perceberes o teu papel no impacto que podes ter, mas também diz atrás das tuas próprias motivações. E das coisas que te preocupam. Preocupa-me aqui também, Cristina, tentar compreender como é que é possível explicar, já que estamos a falar de educação e do papel da pedagogia e do ensino, como é que é possível explicar num curso de economia, tendo em conta que os regimes económicos predominantes têm como perspectiva ou base de sucesso a taxa de crescimento, não é? O crescimento infinito é a garantia do sucesso. Como é que é possível explicar a estas novas gerações que talvez não são estes os pilares que nos levam a este lugar de convívio saudável, digamos assim, com o nosso planeta? Certo, é uma boa questão. Na economia, tradicionalmente, pensa-se num âmbito de imediatismo, ou seja, o eu agora, é um bocadinho o foco da economia, especialmente em modelos dominantes. Nós, a economia, temos várias correntes e esse é uma das que é mais falada. Claro que a sustentabilidade vai pedir soluções a longo prazo e o que eu acho que é importante e que eu tento fazer, e penso que outros colegas meus também, é consciencializar os estudantes. Eles futuramente irão ser decisores políticos, por exemplo, ou decisores económicos, irão para empresas e terão, de facto, a capacidade depois de poder ter alguma influência nessas decisões, que são importantíssimas. E, portanto, o que eu costumo, eu e com certeza outros colegas meus que tratam disto, é chamar a atenção de que no curto prazo pode haver a sensação de que há custos
grandes, não é? Mas que isso pode ser visto não como um custo, mas como um investimento. Ou seja, em vez de pensarmos custa muito preservar uma paisagem, custa muito ter mais cuidado em termos do design, etc., pode custar mais agora, pode ser mais caro, mas pode valer a pena a longo prazo, porque a longo prazo, obviamente, é aquilo que é mais importante. Eu acho que, enfim, os alunos, a maior parte dos estudantes com quem eu tenho falado, eles compreendem isso. Agora, o outro problema é o que é que eles fazem na prática. E isso foi uma questão levantada por vocês, justamente também pela Graziela. E, por exemplo, se funilarmos para o caso do vestuário, temos que pensar que nós, consumidores, pensamos muito em termos de preço. O consumidor, seja com formação de economia, talvez de formação de economia mais, mas em termos gerais, vai fazer compras e pensa, bem, o que é que eu vou comprar, o que é mais barato? E o que é mais barato geralmente vem de países em que a mão de obra é barata, em que não há legislação ambiental nenhuma, ou pouca, ou que não é implementada, e portanto automaticamente o produto chega cá, fraco, ok, mas barato. E portanto o consumidor vai virar-se para isso. E portanto daí termos aí uma série de problemas com o fast fashion, não é? Todos nós conhecemos e que seria preciso combater, mas era preciso uma mudança de mentalidades, que eu espero que a Graziela, por exemplo, já consiga fazer nas camadas bastante mais jovens, porque eu acho que isto é o calcanhar daqueles, é tentar mudar a mentalidade de consumir mais e mais e mais e nem sempre melhor. E portanto, nós estamos a acumular coisas que obviamente nos levam a pensar, ok, se pudermos reciclar, já não é mau, mas isso é a última etapa da economia circular. A reciclagem, enfim, que era uma coisa que as pessoas achavam que resolvia tudo, é o último recurso, porque os primeiros são pura e simplesmente repensar, pensar com um espírito crítico, tentar consumir as coisas certas e consumir menos. Consumir menos, mas melhor. Mas também tornar os produtos atraentes, porque eu não vejo propriamente Exatamente. muitos consumidores a dizer assim, vou agora atrás de uma t-shirt sustentável. Não vão. Não, Portanto, vão atrás de atributos que eventualmente são, ou seja, são dentro deste léxico, têm menos impacto, têm uma mensagem. Estou a pensar em marcas como a Isto, ou como a Pangai, ou seja, o consumidor médio não consegue, nem tem a tal literacia para ir Literacia e poder de compra, parece. poder de compra. Portanto, se o produto isso. não chega à camada que consome mais, sei lá, e à camada que tem mais filhos para criar, Por exemplo. e que tem todos os meses comprar não sei quantas peças, quer dizer, se este produto e se esta informação, porque dá muito trabalho consumir sustentavelmente e consumir menos, dá muito trabalho. Eu estava a brincar com isso, fiz um story esta semana que tinha uma camisola que tinha os nomes já de 4 miúdas, amigas da minha filha, portanto já eram hand-me-downs de 4 crianças. Dá muito trabalho selecionar as coisas, Combinar com as pessoas. levar às pessoas, fazer as saquinhas com os tamanhos, ou seja, como é que se diz? Um consumo responsável ou um não consumo, não é? Vamos dizer, independentemente da troca financeira, isto não deixa de ser uma maneira de adquirir peças. O consumo responsável dá muito trabalho. Fazer thrifting de peças em lojas de segunda mão dá imenso trabalho. Nem todas as pessoas têm o privilégio, por exemplo, eu tenho e muitas pessoas dos meus círculos têm, para ir a meio do dia, durante a semana, para uma loja de rua, fazer uma seleção de peças para mim, ou para filhos, ou para pessoas à sua volta, porque não existe isso. O que é que existe? Existem soluções de centros comerciais gigantes, cheias de lojas de fast fashion, cheia de produtos que custam 2,99€, tipo, custam menos do que um hambúrguer do McDonald's, e que estão à disposição num horário muito mais alargado, e portanto as pessoas não pensam, não vou lá porque não é sustentável, não, porque elas precisam de soluções.
rápidas e que são para amanhã. Pronto, essa é uma das questões. Eu ia deixar aqui este repto, não é? Fala-se muito, nas áreas todas que me interessam, fala-se sempre muito da conveniência, da necessidade de haver bons produtos de conveniência. No setor alimentar, este tipo de questões também existem. E existem até de uma forma mais premente e mais urgente, porque também se gastam os recursos do planeta. A conveniência, por exemplo, no setor alimentar está sempre associada a uma embalagem, a uma embalagem que as pessoas também não têm vontade de tratar convenientemente, portanto existe uma conveniência até um determinado ponto e depois a partir daí mandamos as mãos para o céu e esperamos, como dizia a Cristina muito bem, que reciclar seja a solução para todos os males. A questão é que realmente há uma noção de trabalho e de investimento, não diria de trabalho, mas de investimento pessoal, individual, que deve ser transversal a todas as pessoas, não só as que querem consumir de uma forma mais responsável, seja têxtil, seja que outro tipo de bens for, e esse investimento muitas vezes passa por uma escassez económica. E este é um grande problema porque o preço de um produto que não corresponde a estas boas práticas, entre aspas, costuma estar sempre muito associado a uma coisa muito atrativa e à tal conveniência. Portanto, a minha última pergunta realmente vai neste sentido. É praticamente impossível de responder, por isso eu estou numa posição melhor. Mas tem a ver com isto, tem a ver com... Muitas vezes nós até sabemos qual é a melhor opção, mas não temos como concretizar essa melhor opção. No episódio anterior falámos disso com a Ana Varela, com a dificuldade às vezes de introduzir estas pequenas mudanças no nosso dia-a-dia. Por isso, boa sorte, ofereço-vos esta batata quente. À literacia, ao poder de compra, adiciona-se uma coisa muito importante que é a vontade, que aliás vocês já subentenderam, a vontade das pessoas. E ok, o poder de compra, por exemplo, em países como Portugal é medianamente mau, portanto não é muito alto, mas apesar de tudo eu não acho que esse seja a variável mais importante, porque se eu olhar à minha volta eu vejo pessoas que têm pouco poder de compra e vão a um desses estabelecimentos de fast fashion e em vez de comprarem uma peça que podem combinar com outras e até de uma forma criativa, de uma forma mais interessante, compram uma azul, outra amarela, outra verde e outra cor de laranja para, para nada, não é? Para ir encher são baratas, lá está, volta ao mesmo, são baratas e a variável principal é essa. Os rendimentos ainda chegam para esse tipo de peças, mas não vão chegar para as peças boas, que têm uma boa prática em termos de construção, que foram, cujo design foi pensado e foi traçado de forma a termos uma peça em condições que possa, lá está, ser cruzada com outras. Há esse truque, não é? Parte de cima e a parte de baixo são duas partes que podem ser combinadas e dão uma série de ideias fantásticas, mas não é só literacia. Eu acho que a literacia é muito importante e tem que ser, obviamente, aqui acentuada, mas é mais um hábito que nós temos social e que vamos ter que mudar. Graziela, boa sorte. Tenho duas coisas para dizer sobre isso. As práticas vernaculares. Nós esquecemos que há 25 de Abril foi há 40 anos e que antes do 25 de Abril as nossas mães e as nossas avós pegavam nos lençóis e faziam panos da louça com eles, faziam panos de limpar. E Estava uma história genial de uma saia que foi virada tantas vezes. Um dia estavam... O tecido foi virado tantas vezes e passou de mães para filhas e de temos filhas que tornar isso fixe. Pronto, Temos que um que dia tornar estavam isso numa fixe. feira, ou seja, na feira de São Mateus em Elvas e por simplesmente a saia cedeu, desconjuntou-se por completo. Sim. Portanto, eu sou neta de costureira e os meus pais, portanto, a minha mãe já tem quase 80 anos e, portanto, essas práticas
têm que se tornar fixes, têm que se tornar atraentes. E por outro lado, se nós pensarmos naquilo que realmente é atraente para o consumidor, no sentido económico, eventualmente as medidas têm que começar a chegar ao bolso, não é? Porque nós deixamos de usar sacos de plástico porque passamos a pagá-los. Entretanto, arranjamos um problema maior com tote bags, que também tem um impacto gigante e temos 1000. Mas todos os momentos são bons para oferecer um tote bag, não é? Exatamente, todos os momentos são bons para trazer um tote bag novo para casa. Mas se nós tivéssemos benefícios fiscais em reparação, ou se a fast fashion tivesse taxas mais elevadas em termos de impostos, não é? As pessoas começavam a perceber que, se calhar se eu tenho retorno a comprar segunda mão ou a mandar reparar, e se nós tivéssemos mais pessoas e se tornássemos atraente, eu disse tornar-se fixe, mas é um bocadinho... É tornar sexy. É atraente, divertido, reparar. Se calhar se tivéssemos a cada esquina pessoas que sabem fazer coisas e exemplos de coisas interessantes para transformar as nossas peças, se calhar podíamos reconverter as maneiras de consumo em outro tipo de forma de tratar o nosso vestuário. Agora, até lá, e se nós continuarmos a permitir que as tais peças de 1€ e tal ou 2€ e tal, que são mais para o ambiente, mais para as pessoas e não duram nos nossos guarda-roupas, e se não houver nada acima de nós a nível de governança, não é? A nível político, que faça com que não compense eu ir à tal loja mais conveniente comprar o produto que não presta para nada, Sim, que não é tão bom, pronto. Que não é tão bom, e se eu tiver benefícios em ir comprar o produto melhor, então se calhar mais valia. Agora não vem do consumidor, nós não podemos pôr só a culpa nele. Sim, a culpa não é... Imagina, esse é um dos grandes problemas. Está a jusante, não é? Está a jusante dos consumidores. E portanto, eu acho que por um lado, eu acho que a minha resposta seria tornar atraente, fazer mais esta ideia de reparação e de prolongamento do uso, e por outro lado, ter benefícios fiscais nisto. Ok. Nós já falámos aqui muitas vezes, e acho que isto para nota para concluir, porque entretanto a conversa já vai longa. Já. Interminável. E tem muito a ver com isto, não é? Com o ónus estar sempre no consumidor, mas também é muito curioso porque esta conversa começou com o elencar da ausência de noção que os emissores do futuro têm do seu papel preponderante na sociedade e na forma como se faz. No exemplo que se dá para criar novos modelos e novas formas de liderar e de influenciar esferas muito mais reduzidas do que em redes sociais, até porque é esse grande princípio do age localmente, mas pensa globalmente. Que acaba por influenciar. Portanto, obrigada Graziela, obrigada Cristina. Foi mais um episódio das Conversas Fora de Moda que infelizmente deviam todos ter pelo menos 4 horas, porque aquilo que conseguimos sempre fazer é levantar as questões e deixá-las assim a pairar a quem nos ouve por cima das suas cabeças. E pronto, e esperamos que inspirem a mudança sempre que possível. Até breve, meu nome é Joana Barros, estive com a Graziela e a Cristina a falar sobre a educação. Obrigada. Obrigada. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.